Olá, eu vou gravar esse vídeo, vou tentar explicar melhor para vocês como que eu fiz a planilha para montagem do horário. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa planilha ela trabalha com espaços nomeados, mapeamento e fórmulas alinhadas, formatação condicional. Aqui na planilha geral, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos verificar aqui, ó, gerenciador de nomes, são esses dois espaços nomeados, que são o apelido e as disciplinas. Nesses dois espaços nomeados, eles estão aqui, ó, aqui, que são os apelidos que vão ser alocados lá na planilha geral. E aqui no quadro de aulas, as disciplinas estão aqui. Por que esses espaços nomeados eles são importantes? Porque como vai ser feito o mapeamento, a partir do momento que eu escrevo em inglês com acento circunflexo, todo lugar eu vou ter que escrever em inglês com acento circunflexo. Então, se eu trabalhar com espaços nomeados, eu tenho certeza, e espaços nomeados combinado com a validação de dados, eu tenho certeza que vai ser transposto de uma planilha para outra, em todos os locais vão ser colocados da mesma forma, com a mesma grafia, e não vai ter problema de confusão de um lugar o inglês está com uma circunflexo, no outro não, e o programa não achar fazer um mapeamento correto, certo? Então, a partir do momento que eu fiz esses dois, eu posso começar a montar o meu horário. Bom, então vamos lá. Na planilha geral aqui vamos assim, uma coisa básica. Cada um vai ter que fazer de acordo com a sua necessidade, que nem aqui para nós, vamos dizer, a gente trabalha com 7 aulas por período, exceto o período da noite que trabalha com 5 aulas. E aqui, como eu falei, vamos dizer, eu fiz 10 espaços físicos. Então aqui eu tenho, no período da manhã eu tenho 10 salas, no período da tarde 10 salas, e no período da noite também 10 salas. E porque isso independe, mano, assim, eu posso nesse ano ter 8 salas num período e no outro ter 9, e eu não tenho que ficar fazendo alteração. Então eu sempre trabalho com a capacidade física da escola, ou seja, eu criei um espaço para cada sala física. Essa coluna auxiliar aqui, ela é para verificar se eu não aloquei um número maior de aulas para determinados professores, e ela faz o mapeamento através aqui do quadro de aulas. O quadro de aulas, eu fiz um combo para cada espaço físico da sala. Aqui está a sala 1, e esse espaço físico ele está nomeado como sala 1. Se a gente pegar aqui, ó, a quantidade sala 1, que é a quantidade de aulas que o professor tem que ministrar na semana, ou seja, aqui língua portuguesa são 5 aulas. Aqui são os professores da sala 1. Acho que aqui está o total. Deixa eu ver aqui, fica aqui não. Vamos aqui no gerenciador de nomes aqui, vamos ver professores da sala 1. Tá de C5 a C19. Então aqui é onde vai ser feito a validação de dados para mim fazer a alocação aqui. Então aqui, quando eu busco aqui, se eu for lá em validação de dados, validação de dados, vocês vão ver aqui, ó, tá a lista com professores da sala 1. E por que professores da sala 1 e não professores do primeiro A? Porque pode ser que mude, aqui não seja primeiro A no próximo ano. Então, independente da série que vai trabalhar, eu vou trabalhar com esse espaço nomeado sempre sala 1. Então, eu venho aqui no quadro de aulas.
Esse professor da sala 1, como que ele é formado? Ele é formado por uma fórmula esquerda 5. O que quer dizer? Como funciona essa fórmula? Essa fórmula funciona da seguinte forma: ela vem buscar aqui na sala 1, na célula 5, e traz para mim os cinco primeiros caracteres. Aí ele é concatenado. Esse E comercial significa concatenado, aspas, hífen, aspas, concatenado com B5, ou seja, ele vem aqui, busca para mim os 5 primeiros caracteres dessa célula, dá um espaço, coloca um hífen e concatena com o nome do professor. Então isto vai alimentar aqui. Então vai vir aqui sempre os 5 caracteres da disciplina, os primeiros 5 caracteres da disciplina, mais o nome do apelido do professor que eu fiz a alocação, certo? Essa mesma fórmula é usada aqui. Aqui eu tenho o apelido do professor e aqui eu tenho as disciplinas o qual ele é habilitado. Aqui no caso matemática, física e tecnologia da inovação. E sempre também com a validação de dados, para não ter problema na grafia da disciplina. Se aqui é educação física com ponto, educação física sem ponto, matemática com acento ou sem acento. Então é sempre com validação de dados. Eu crio o espaço nomeado e faço a validação de dados. Então aqui o matemática, física e tecnologia da inovação. Aquele mesmo sistema ele é usado aqui. Ou seja, eu pego esquerda, os 5 primeiros caracteres da disciplina e concateno com o nome do professor. Para quê? Para mim fazer o mapeamento do choque de aulas. No caso, vamos dizer, se eu aloquei o professor na sala 1, na primeira aula, eu não posso alocar o professor da mesma aula em outra sala. E como que é feito isso daqui? Então aqui eu tenho todas as disciplinas que o professor é habilitado, concatenado com o nome dele. E aqui eu faço o mapeamento. Então aqui eu coloquei 8 disciplinas, porque aqui no estado de São Paulo, na área de exatas, o máximo que o professor consegue trabalhar são 5 disciplinas, mais as 3 do Inova, que são disciplinas da base não específica. E aqui eu faço o mapeamento lá da planilha geral. E como que é feito isso? Conte C, segunda 1, que é o espaço nomeado da planilha geral. Vamos voltar lá. Aqui, estamos nela. Onde é a segunda 1? Segunda 1 é aqui, ó, a primeira aula. Segunda 1. Então ele vai vir procurar aqui para mim se o professor já está alocado em alguma sala, certo? Ele vai vir aqui e olhar. Ele encontrou, ele vai contar o professor. E aí eu somei com o TC das demais disciplinas na mesma linha. Ou seja, com o TC, então ele vai procurar primeiro matemática, depois física, depois tecnologia e todas as disciplinas que o professor tem habilitação para ela. Por exemplo, aqui no caso desse professor, ele vai procurar primeiro se o professor pode trabalhar geografia, história, filosofia. Então ele vai procurar aqui e vai somar para mim e trazer nessa coluna. A partir do momento que ela somou aqui, o que eu tenho aqui? Uma célula para fazer o mapeamento da formatação condicional. Ele vai vir aqui e verificar e contar para mim só se houver a ocorrência de mais de uma vez do professor. Aqui eu estou contando, aconteceu uma vez, tudo bem. Se acontecer novamente, ele vai apontar para mim 2. Vamos achar aqui. Então automaticamente já
ficou vermelho e a fonte branca. Por quê? Porque aqui ele está acusando 2. Então ele contou. Então ele conte-se AT, que é a coluna, de AT4 até AC100 quando for maior do que 1. Então ele encontrou uma ocorrência maior que 1. Ele encontrou uma ocorrência maior que 1 aqui, ele está apontando aqui para mim. E aqui, o que acontece? Eu tenho uma formatação condicional. Uma formatação condicional. O que me fala essa formatação condicional? Que se o AT2 for maior ou igual a 1, ele vai ficar vermelho. Então toda vez que, vamos dizer, apareceu 1 lá, ele automaticamente ele já vai fazer a formatação condicional para mim aqui e deixar vermelho. Então eu já sei, vamos dizer, que eu já aloquei esse professor numa série, eu não posso alocar ele novamente. E aqui todos os espaços foram nomeados. Aqui eu tenho, eu comecei acho que aqui, eu tenho aqui segunda 1, ou seja, primeira aula da segunda, e aqui eu tenho segunda 2, segunda 3, até segunda 7, aqui terça 1, terça 1 até terça 7, aqui no período da manhã. No período da tarde ele continua da mesma forma, só que o período da tarde eu levei na sequência. Para quê? Segunda 8. Então o período da tarde vai de segunda 8 a segunda 14. O período da tarde vem aqui de segunda 8 a segunda 14, terça 8 a terça 14. Para quê? Para dar certo com esta coluna aqui. Porque a gente vai usar isso daí também no mapeamento lá quando eu for fazer o mapeamento das classes. Então é feito essa checagem, essa formatação condicional, ela é feita aqui. Aqui na frente eu já deixa eu ver aqui, segunda, até aqui eu fiz segunda 5. Aqui eu já usei o indireto, porque eu estava digitando aqui segunda, conte C, segunda 1, conte C, segunda 1. Então eu estava precisando digitar. Logicamente, vamos dizer, o que eu fiz? Vamos dizer, eu peguei isso daqui, copiei, colei na frente, só fui alterando as referências. Daqui para frente eu já usei o indireto, que ficou mais fácil. Então o que eu fiz? Conte C indireto AX3. O que é o AX3? O que a fórmula indireto faz? Ela substitui o que eu colocar aqui, ó, indireto, pela célula de referência. Ela traz uma string para mim. Então o AX3 é segunda 6. Então onde está indireto AX3 vai ser sempre segunda 6. Então aqui segunda 6. Aqui já vai estar indireto, vai ser segunda 7, e assim por diante, certo? Então fica mais fácil você pegar e arrastar. Aqui também vamos dizer por quê? Porque eu travei a linha e não a coluna. Aqui está travado a linha e não a coluna. Aqui está travado a coluna e não a linha. Para mim poder arrastar, ficou mais fácil para mim construir o horário. Eu acho que aqui, não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficou alguma dúvida é só vocês postarem lá que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Aqui a gente já falou, vamos dizer, da fórmula concatenando, que é a fórmula esquerda, concatenando com o nome de professores. Aqui a gente já falou da fórmula conte C, procurando lá no espaço nomeados, e a gente já falou do espaço nomeado aqui. Essa coluninha aqui é uma coluninha auxiliar para quê? Para mim verificar se eu não coloquei o professor
numa quantidade maior de aulas. Então o que ele faz? Se erro ele me deixa vazio. Então ele verifica conte C, sala 1, ou seja, qual que é a sala 1? É esse daqui. É esse espaço aqui. A quantidade de aulas da semana total. Então ele vai contar para mim quantas vezes ocorreram a matemática com Vanessa. Então ele C. Primeiro ele vai conte C, sala 1 D4, ou seja, ele vai contar aqui para mim quantas vezes ocorreu o nome do professor que estiver aqui na sala D4, aqui na sala D5 e assim sucessivamente. E vai verificar o que? Se ele é maior do que o PROC-V D4, ou seja, matemática, da quantidade da sala 1 na coluna 2, ou seja, ele vai vir aqui no quadro de aulas, que é aquele espaço nomeados que a gente fez aqui, que é a quantidade da sala 1, e vai verificar aqui para mim. Ele vai procurar, no caso que a gente estava vendo a Vanessa, né? Ele vai procurar aqui para mim se essa quantidade, se a quantidade do conte C aqui é maior do que a quantidade que aparece aqui, porque o PROC-V ele funciona dessa forma. PROC-V, ou seja, ele vai procurar o D4 aonde? Na quantidade da sala 1 na coluna 2, com a procura exata. Se for maior, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim 1. Se não, ele vai deixar 0. Se for erro, ele vai deixar vazio. Então aqui, se eu colocar mais uma vez aqui, ele vai me trazer 1, certo? E aí, a formatação condicional dessa célula, o que ela fala? Errei aqui, desculpa, peraí. Formatação condicional. Gerenciar regras. Ele fala, se o valor da célula é igual ou maior que 1, ele vai ficar vermelho e vai ficar com os caracteres brancos, com o texto branco. Então, eu não preciso colocar o 0 para formatação de verde, porque antes de fazer a planilha, tudo isso estava verde. Só que depois eu resolvi mudar a cor para ficar mais fácil de trabalhar no dia, visualizar os dias, e acabou dando certo, porque o fundo disso daqui, se eu tirar a formatação, ele vai estar verde. Bom, aqui a gente falou, eu não sei, conte C, ele vai sempre contar aqui no espaço nomeado da sala, vai verificar quantas vezes ocorreu, depois ele vai fazer uma comparação com o PROC-V que está aqui através do PROC-V que está aqui na quantidade de salas, na quantidade de aulas do professor. Isso é bom. Então acho que aqui a gente já acertou. Vamos ver aqui o que mais. Aqui a gente já falou também da validação de dados, do nome do professor, e já viu essa fórmula aqui também. E já viu como que faz a contagem aqui. Então eu acho que, vamos dizer assim, aqui nessa planilha geral a gente verificou tudo. Vamos lá agora, quadro de aulas. O quadro de aulas eu acho que a gente também já falou, né? A respeito, vamos dizer, aqui essa fórmula concatenando, aqui com validação de dados, aqui também com validação de dados. Aqui sala 1, e essa sala 1 também a gente vai precisar lá quando a gente for mapear a classe. E aqui na planilha geral eu esqueci de falar uma coisa. Aqui também eu fiz um espaço nomeado aqui no cabeçalho das salas do período da manhã, do período da tarde, para a gente fazer o mapeamento lá. Bom, eu acho que espaço nomeado a gente não precisa falar, porque vamos dizer, acho que é simples, né?
Para a gente fazer um espaço nomeado é simplesmente selecionar as células e determinar o nome que a gente quer, colocando ele aqui e dando um Enter. Ou a gente pode vir aqui em Fórmulas, gerenciador de nomes, e o novo aqui, e determinar o nome, determinar o espaço nomeado, o espaço que a gente quer. Bom, vamos lá agora. Quadro de aulas, acho que a gente já falou. Disponibilidade. Disponibilidade é uma aba que eu fiz simplesmente para quê? Então aqui eu verifico, eu coloco a disponibilidade de aulas que o professor falou que ele está disponível para dar aula, e vou colocando aqui, alterando aqui entre L e X, e aqui em cima eu faço a contagem, Ctrl C, de K nessa coluna aqui, quantas vezes aparece a letra L. Como o que eu tenho, para que me serve isso? Se eu tenho 8 salas, que nem no meu caso eu tenho 8 salas por período, eu preciso sempre no mínimo 8 professores por aula, para pelo menos existir uma chance matemática de eu montar o horário e atender todo mundo. Se não der as 8 aulas aqui, fica claro que não há possibilidade matemática de atender todo mundo, então alguém vai ficar prejudicado. Então tem como, fica mais fácil você mostrar para o professor, falar: ó, professor, eu não pude te atender porque é impossível, eu preciso de 8 professores, só tinha 7, eu só tinha 6, então eu precisei colocar a aula onde você não fez opção pela disponibilidade. Aqui também, vamos dizer, eu faço a contagem, aqui faço contagem na linha, porque então o professor tem 32 aulas atribuídas, então ele tem que ter disponibilizado para mim no mínimo 32 aulas, senão também não vai ter como, vamos dizer, ele está em 2 salas ao mesmo tempo. Então isso aqui é vamos dizer, mais um ilustrativo para mostrar para o professor se existe uma chance matemática da gente atender ele ou não. Aqui a gente tem a planilha classes, que a gente faz o que? A gente faz um mapeamento de qual professor está em determinada aula e qual a disciplina que ele está ministrando naquele momento. Aqui a gente tem uma validação de dados também, que vamos dizer que é feita aqui. Certo? Então, vamos ver se eu pegar aqui dados, validação de dados, lista, está entre. Aqui eu não fiz o espaço nomeado, porque assim foi, né, simplesmente eu coloquei aqui do lado mesmo. Então eu coloquei o espaço aqui. Então está de J2 a J11, J2 a J11. Aqui é a validação de dados também, a turminha está aqui, aqui o período está aqui. E aqui as classes. As classes e que determinada sala, e aqui vamos dizer, traz a referência da onde essa sala está, que está aqui do quadro de aula. Primeiro A na sala 1, primeiro B na sala 2. Então vamos para cá. Aqui, antes de fazer a procura, que é o PROC-V, deste espaço aqui, ó, de O2 a P26, O2 a Q26, na verdade tem uma outra coluna aqui que não havia necessidade. Ele vai procurar aqui, porque aqui estão todas as salas, certo? O que ele vai vir buscar aqui? Sala 13, então o que ele vai procurar? PROC-V, o que ele vai procurar? A célula C1, que é o sétimo, concatenado com a célula E1, ou seja, ele vai pegar a série, concatenar com a turma e vai vir buscar aqui. Então aí ele vai procurar na segunda coluna
A segunda coluna, sétimo A, está na sala 13. Então aqui é um PROC-V simples, vamos ver com busca exata. Para que ele vai buscar isso? Para mim, para poder trazer aqui nesse mapeamento aqui. Então agora a gente vai ver aqui. Vocês lembram que eu falei lá, que aqui, se eu mudar aqui, turma, vamos colocar um primeiro ano aqui. Primeiro A, período da manhã. Então, quando eu pego o período da manhã, aqui onde eu tenho uma sequência que traz lá da planilha geral. 1, 2, 3 até 7, de 8 a 14 na tarde e de 15 a 19 à noite. Então aqui está essa sequência. Então se aqui eu trago manhã, essa sequência automaticamente ela muda para mim. Como que ela é feita? Se G1, ou seja, se G1 igual a L2, 1, senão traz G1 igual a 3, traz 8. Então ele vai trazer sempre aqui. Então ele vai buscar lá na G1. Se o G1 for igual a 2, ele vai trazer 1. Senão ele vai trazer 8, senão ele vai trazer 15. Ou seja, ele vai modificar para mim exatamente de acordo com o que está lá naquela sequência. E aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma fórmula de intersecção com indireto. Indireto C2, ou seja, C2, sala 1, aonde está a intersecção com D8 concatenado com C4. Quem que eu tenho no D8? Desculpe, D3, que é a segunda, concatenado com C4. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai trazer o indireto do que? Segunda 1. Certo? Que é isso que tem aqui, vamos ver. Indireto D3, segunda, concatenado com C4. Então ele vai buscar o espaço nomeado segunda 1. Então ele vai vir aqui na planilha geral. E onde está o segunda 1? Está aqui em cima. Então ele vai me trazer essa informação aqui. E na primeira parte da fórmula, o que ele me pede? O indireto de C2. Onde que está C2? Aqui, sala 1. Então ele vai trazer para mim, quem está na sala 1? Primeiro A. Então ele vai trazer para mim o primeiro A mais a informação do professor com a disciplina que está da sala. Então ele vai me buscar aqui. Qual que é a intersecção aqui? Sala 1, S, segunda 1. Então ele vai me trazer essa informação. Se eu quiser da sala 2, então eu venho aqui, altero o primeiro B. Ele vai me trazer a informação do segundo B, porque ele vai me buscar aqui. A intersecção do segunda 1 com a intersecção da sala 2. Sala 2. Que é o que a fórmula está pedindo. O indireto de C2, que é a sala 2, com a intersecção de E3 concatenado com C4. E3, terça, 4. Então é uma fórmula de intersecção essa daqui. Mas isso daqui é fácil, vamos dizer. É seguir as suas referências dos espaços nomeados.
Vamos ver lá. Aqui a gente já falou. Aqui eu precisei de todas as linhas, porque aqui eu tenho que colocar todas as aulas. E aqui independe da sequência também. Então assim, mudou. Mudou aqui, porque o que ele vai fazer? Ele vai buscar, ele não precisa ficar me preocupando toda vez de colocar na sala 1 a série certinha. É só fazer a nomeação da série aqui, e a partir do momento que eu fizer a seleção aqui, ele vai trazer a formação certa para mim. Vamos ver aqui. Acho que isso tá, a disponibilidade a gente já viu, o quadro de aulas a gente já viu. O individual. O individual, então vamos lá. Aqui é uma validação de dados normal, em que a gente faz o mapeamento do professor. A professora não teve aula atribuída, tá? Vamos aqui. Faz o mapeamento do professor e a validação é feita lá na lista de apelido também. Como que é feito esse mapeamento? Aqui é uma fórmula um pouquinho mais extensa. Se eu, esquerda, do PROC, aqui é PROC, não é PROC V, do localizar de A a 2 em segunda 1. Aí ele vai me trazer segunda 1, os 3 primeiros caracteres concatenado com o PROC do localizar a 10, segunda 1, manhã. Então vamos tentar explicar essa fórmula aqui. Se der erro, ele vai trazer vazio. Então não vai por asterisco, nem nulo, nem nada. Ele vai me deixar a célula vazia. Esquerda é aquela situação. Ou seja, ele vai buscar na string os 3 primeiros caracteres, porque esse esquerda aqui, ele vem aqui. Ele vai me trazer os 3 primeiros caracteres do que ele encontrar. PROC, o que ele vai fazer? Ele vai tentar localizar o texto de A10 no espaço nomeado segunda 1, que é esse daqui. Então ele vai pegar o texto que está lá em A10, ou seja, o nome do professor, e vai tentar localizar aqui. Se ele localizar, ele vai me trazer os 3 primeiros caracteres. Se ele localizar, ele deixa em branco. Então ele vai localizar aqui. Tá, ele localizou aqui na quinta-feira. Deixa eu ver um professor que tem aula. Tem todas as aulas da manhã. Sandra. Não tem também. Mas ela tem mais aulas de manhã. Então olha o que ele vai pegar. Aqui na terça-feira, esquerda, ele vai tentar localizar Sandra 1. Localizar na terça-feira, terça 1, da primeira aula. E vai me trazer os 3 primeiros caracteres que estão no espaço terça 1. Ou seja, ele vai me trazer os 3 primeiros caracteres que estão nesta linha da terça 1. Então ele vai vir aqui e trazer os 3 primeiros caracteres. Sandra 1, ele vai trazer mate. Depois o que ele vai fazer? Concatenar o e-comercial concatenado com um hífen concatenado com o que? PROC localizar A10 Sandra 1 no espaço terça 1. Só que aí ele não vai me trazer o que está em terça 1. Ele vai me trazer o que está no espaço manhã. Vocês lembram lá que a gente fez a nomeação do espaço manhã? Manhã, tarde e noite, que está aqui.
aqui, acho que não vem até aqui em cima, mas é esse espaço aqui. Acho que eu peguei todas, não me lembro. Não. Vamos ver aqui fórmulas. Fórmulas. Cadê? Fórmulas. Gente, por que ficou? Ah, tá localizado, ele não vai. Vamos voltar aqui. Tá. Fórmula gerenciador de nomes. O espaço manhã. Manhã vai de D3 até W3. Então ele vai de D3 até W3 manhã. Então ele vai vir aqui buscar o que estava lá na célula 10, mate. Num primeiro momento ele vai me trazer os 3 primeiros caracteres do que está na terça 1. E depois ele vai localizar aqui, vai me trazer o que está aqui no manhã. Certo? E isso foi feito eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que alterou a célula. Acabou ficando aqui, mas depois eu corrijo isso daqui, certo? Ele deve ter alterado alguma coisa na célula aqui que ficou. Se erro esquerda para que ver. Ele ficou alguma coisa que não. Mas depois eu vejo o que aconteceu aqui. Mas eu acho que deu para vocês entenderem como fica. Então aqui à tarde, o que ele vai fazer? Ele vai a mesma coisa. Ele vai procurar lá o texto que está em A10. Primeiro ele vai em segunda 8, que é a primeira aula da tarde. Vai me trazer os 3 primeiros caracteres que está em segunda 8. Ele vai concatenar com um hífen e vai fazer novamente a busca do que está no A10. Só que aí ele não vai me trazer o texto do que está em segunda 8. Ele vai me trazer o texto que está no espaço nomeado tarde, que é o espaço da série, certo? Esse aqui, vamos dizer, é o individual. Tá. O atribuição. Por que está ficando? Na realidade não é um problema na célula aqui. O problema deve estar... Ficou na imagem. Ficou gravado na imagem. Acho que, vamos dizer, porque eu estou gravando, deve ter dado algum problema no... A máquina não é tão boa. Não deve ter dado algum problema. Mas vamos lá. Nessa planilha de atribuição, o que eu fiz? É a mesma coisa que tem lá no individual, as fórmulas são iguais. Se você olhar aqui, você erro, esquerda, PROC-V, localizar, quarta 1. Ele traz os 3 primeiros caracteres de quarta 1, concatenado com localizar da manhã. Isso para quê? Então, a hora que o diretor for fazer uma atribuição, ele consegue colocar os professores que vão participar dessa atribuição. Então, ele consegue comparar os horários. Então, vamos dizer, se ele quiser trabalhar com um horário, eu estou pegando aqui aleatoriamente. Então, aqui, vamos dizer, a professora só tem essas aulas aqui. Então, vamos dizer, aqui... ele consegue comparar, ver se o espaço, vamos dizer, que a disponibilidade da professora é compatível com as aulas que ela estiver concorrendo. E aqui ele consegue colocar até 4 professores. Esta coluninha aqui eu fiz para verificar quantas aulas o professor está ministrando em determinada classe. O que ela faz? CC13 vazio. Deixa vazio, que é essa célula aqui,
vamos dizer, é história de segunda. Senão ele conta quantas vezes C13 ocorreu nesse espaço aqui, ou seja, quantas vezes ocorreu na segunda, e vai me trazer essa resposta aqui. Então, se eu fizer a alocação no professor mais de 2 aulas na mesma série no mesmo dia, ele vai acusar para mim. E aqui ele conta exatamente quantas aulas o professor ministrou. Essa fórmula aqui é até interessante a gente comentar ela, porque o que ela faz? Como aqui são células, se eu pedir para contar valores aqui, ele vai me trazer o resultado de todas as células, porque não é vazia. Então eu tenho que utilizar esse artifício aqui. O que eu faço? Somar produto C1 a C27 diferente de vazio vezes C1 27 diferente de vazio, menos 3, porque são os títulos. Então aqui segunda, então tenho segunda aqui e segunda aqui. Então eu faço a fórmula contando os valores das células que não são vazios e deduzo essas 3 aqui. Só que aí ele vai desconsiderar as fórmulas. Então, onde for fórmula, ele vai entender que é vazio, porque eu utilizei o somar produtos aqui, certo? Deixa eu ver aqui mais. O que mais que a gente pode falar? Eu acredito que acho que a gente viu tudo, né? E aí, se tiver mais alguma dúvida, é só vocês... Aqui, o quadro de impressão. O quadro de impressão nada mais é do que, vamos dizer, o que está na planilha geral. Então ele vai pegar aqui geral D4, ou seja, simplesmente uma fórmula de igualdade. Só que, vamos dizer, aqui eu fiz a planilha zebrada para não ficar todo esse colorido. Eu achei que o colorido fica mais fácil para você alocar as classes, mas aqui eu não vi a necessidade de fazer isso daí. E fica mais fácil para você fazer a impressão. Geral a gente viu, atribuição a gente viu, individual a gente viu, e esses coisas continuam aqui, não sei porquê, mas ele continua. Quadro de aulas, disponibilidade, classe, isso daí. Eu acho que a gente viu tudo. Qualquer dúvida a gente está aí à disposição, principalmente porque logo vai começar já para nós já começou, vamos dizer, esse trabalho, que é essa demanda para montagem do horário. E eu ainda vou ver se essa semana eu vou disponibilizo, que eu montei um formulário para a gente coletar essa disponibilidade de aula dos professores, de opção de horário, e eu vou ver se eu consigo postar para vocês também já essa semana, para ficar mais fácil o trabalho. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu só queria esclarecer uma coisa, porque vocês falaram para mim chamar professor. Eu não sou professor, eu sou secretário de escola. Eu agradeço ter me chamado de professor, mas assim, como eu tenho assim um certo respeito, tenho um respeito pelo professor, e eu acho que o professor é aquele que realmente, vamos dizer, ele faz lá a pedagogia, ele faz a licenciatura dele, ele aprende a didática. Então eu acho que a gente tem que, vamos dizer, dar valor a essa titularidade dele, porque não é, vamos dizer, a gente chamar assim as pessoas de professor, que o professor é uma profissão e de dedicação. Então eu agradeço e estou aí à disposição, tá? Precisando, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar, tá? Obrigado.